escolho a disciplina que eu quero. Então, no caso aqui, eu vou pegar 2024, 2, sexto semestre, mas vai ser uma ADP, uma adaptação qualquer. Bom, e aí eu vou pegar uma disciplina, tá? Vou pegar essa disciplina aqui, mas poderia ser a sua disciplina de DP. Acessei. E agora eu vou adicionar aqui um questionário. Adicionar um questionário, todos. E aí eu vou aqui embaixo, questionário. Cliquei. Eu vou dar um nome para essa avaliação. Então, eu vou colocar avaliação bimestral. 1. E aí eu posso colocar o nome que eu queira. Bom, aqui eu posso colocar algum comentário para especificar essa avaliação, né? Então, vou colocar aqui... Então, escrevi uma frase, mas pode ser uma recomendação. E a minha sugestão aqui é que isso deva ser exibido, tá? Então, eu autentico aqui para a exibição desse link ficar mais visível para o aluno, tá? Então, fiz aqui a exibição. Depois, eu tenho que ir aqui em duração da prova. Então, essa prova terá duração de 2 horas. No entanto, o aluno pode acessar a partir das 19 horas. Então, eu vou fazer um teste aqui. Vou colocar a data de hoje, vou habilitar, e aí ele pode começar essa prova às 19 horas, tá? Então, habilitei aqui, às 19 horas. E ele tem até às 22 horas e 30 minutos. Então, ó, vou deixar a mesma data, então, dia 6, até às 22 horas e 30 minutos. E aí, qual a duração dessa prova? Essa prova tem que ser o prazo máximo de 2 horas. Então, 2 horas são 120 minutos. Então, eu vou habilitar aqui 120 minutos. Ok? Ou seja, se o aluno começar às 8, ele vai terminar no máximo até às 22 horas. Se ele começar às 20 horas e 30 minutos, ele vai terminar exatamente às 10 horas e 30. Então, o tempo eu não determino aqui, tá? Eu determino aqui embaixo. Eu deixo aqui as tentativas abertas automaticamente. A nota não categorizada. E aqui eu vou deixar o número de tentativas determinado para uma tentativa apenas. Depois, em uma outra atividade, seria até bacana você deixar 2 tentativas ou tempo ilimitado. Mas pensando que é uma prova e que os alunos podem passar a resposta para outros, então vamos deixar apenas uma tentativa, porque aí dificulta essa tentativa aí de fazer algo ilícito em relação à sua prova, tá bom? O layout, vamos colocar aqui para cada questão, tá? Se eu colocar 1 ou 2 questões, o aluno vai ter acesso, ele vai poder visualizar a questão seguinte. E aí ele pode também utilizar de má fé e pode passar essa questão seguinte para um outro colega, tá? Então, vamos deixar uma questão por página, como sugestão, é claro. O comportamento das questões, nós vamos misturar as questões e o feedback vai ser enviado depois, tá? Então, não deixo aqui o feedback imediato, eu vou deixar aqui o feedback adiado para depois. Bom, e essas opções de revisão eu desmarco todas aqui, porque eu não quero que ele tenha a revisão da nota, a revisão do feedback, tá? Então, e aqui também eu preencho tudo enquanto estiver aberto, eu desmarco tudo, perdão. Tá bom? Eu deixo apenas para fazer esse fechamento depois, tá? Então, apenas essa última aqui que eu deixo em aberto.
A aparência aqui eu não preciso mudar. Aí, o número de casas decimais aqui, também bacana a gente deixar 2 casas decimais, mas eu posso alterar. E eu acho que são essas as recomendações aqui essenciais. Depois a gente pode estar explorando, pode estar melhorando, mas aqui já está excelente. E agora eu vou aqui em salvar e mostrar. Salvar, ele salvou tudo, certo? E aí não tem questões, eu vejo que ele apareceu aqui para mim, ó. Ainda não foi inserido nenhuma questão. Ok, agora eu volto aqui no primeiro bimestre, tá? Ela já apareceu aqui, mas não tem questões, tá? E agora nós vamos sim criar uma questão. Então eu criei a estrutura para fazer essa avaliação, mas eu não coloquei ainda as questões, tá? Então agora a gente vai criar as questões. Porque eu acho que vai abrir. Criamos a primeira questão, e agora eu vou salvar e voltar ao curso. Então, criamos a primeira questão. Eu posso verificar essa questão aqui, ó. Vou editar configurações. Eu posso editar o questionário, né? Eu vou aqui, primeiro bimestre. Cliquei, vou aqui em cima em editar o questionário. Editar o questionário. A primeira questão está salva aqui, tá? Agora eu vou fazer uma segunda questão. Essa segunda questão são as questões dissertativas que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou adicionar a questão, nova questão. Temos a múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, resposta curta, numérico, mas todas elas têm algumas particularidades e que são boas, né? Porém, tem algumas restrições. Então, na resposta curta, a resposta tem que ser igual a que eu determinar. E muitas vezes o aluno faz uma escrita bacana da resposta, porém, não é aquilo que eu escrevi. E aí o Moodle considera errado, tá? Então, mas a gente pode explorar essas ferramentas em outro momento. Hoje eu vou mostrar para vocês, então, a dissertação, tá? A resposta é dissertativa. Então, para esse primeiro momento, nós sabemos fazer as questões de múltipla escolha, e agora vamos criar uma questão de dissertação, tá? Então, cliquei aqui, e aí adicionar. Mesma situação, né? Nome da questão, aquilo ela era álgebra, esse aqui eu vou colocar uma palavra para lembrar, geometria, geometria. Ou seja, o aluno vai lembrar, né, vai aparecer ali geometria, então ele vai lembrar que se trata de algo ligado à geometria. A primeira álgebra e a segunda de geometria. Bom, eu vou colocar uma pergunta simples, e o aluno vai poder me dar a resposta por escrita dessa pergunta. Então, eu vou colocar aqui, escreva a justificativa da pergunta, da pergunta. Ó, estou criando uma pergunta qualquer aqui, tá? A área de um triângulo, a área de um triângulo é igual a sua base vezes sua altura. Sua altura.
Então, eu quero que ele escreva a justificativa. Por que que a área de um triângulo é igual à sua base vezes a altura, tá? Então, é uma pergunta isso daqui, tá bom? Então, aí, eu não quero feedback, eu estou marcando aqui não feedback, tá? E as opções de resposta. Eu quero que ele coloque um texto simples, tá? Ó, texto simples, mas eu poderia aceitar isso em um editor, enfim, eu poderia colocar a restrição aqui, tá? Mas eu estou colocando que o formato da resposta tem que ser um texto simples. E eu estou colocando aqui que tem que ser em 5 linhas, tá vendo? Eu posso aumentar ou diminuir o número de linhas. Vou deixar 5 linhas, ok? Ele tem que escrever alguma coisa, senão ele não passa para a próxima pergunta. Eu posso colocar o limite mínimo e o limite máximo de palavras, e aí eu não vou permitir que ele coloque um anexo, não é? Porque pensando aí no site de resposta, ele pode pegar essa resposta e anexar. Bom, então eu não vou permitir. Mas em outro momento eu poderia sim aceitar que ele me entregue aqui algo anexado. Aí bastaria eu trocar aqui, tá? Permitir anexo sim ou não, e nos textos ali. Bom, e agora eu vou salvar essas mudanças. Salvei as mudanças. E vejam, já apareceu aqui as duas questões para mim, tá? Eu vou responder essas questões como o aluno vai enxergar isso. Bom, então olhem o que eu vou fazer. Volto aqui no primeiro bimestre e eu vou clicar aqui na avaliação. Ok? Eu vou resolver essa questão normalmente. Então, a questão foi aberta às 10 horas e vai fechar às 22 horas, tá? Porque eu fiz uma pequena mudança. Lembrando que a nossa prova tem que ser das 19 às 22 horas e 30, tá? E aí ele coloca a explanação, é uma tentativa, e a prova tem duração de 2 horas. Se o aluno entrar, por exemplo, às 10 horas, 10h30 a prova vai encerrar. Ele não vai ter 2 horas para fazer essa prova, porque o período de prova vai encerrar às 10 horas e 30 minutos. E aí vamos tentar responder o questionário agora. Cliquei, iniciar a tentativa, e aí ele embaralha as questões, né? Mas por coincidência apareceu essas daqui, a primeira que eu criei. Qual o valor de x nessa equação? E aí eu marco a opção, ó, x igual a 1. E aí, próxima página. E essa primeira questão ali, pessoal, que apareceu, foi questão objetiva. Então, ele já vai me dar a resposta. Se o aluno acertou, errou e quanto da pontuação. Essa questão dissertativa, embora seja muito boa, ela não dá resposta direta, tá? Então, é o professor que tem que atribuir um valor de acordo com a resposta verdadeira ou falsa, certa ou errada do aluno, tá? Então, olha como apareceu. A área de um triângulo é igual à sua base. Ele pede para justificar isso daí, tá? Então, ele poderia, ó, justificando que um triângulo é parte de um retângulo, de um quadrado, e a área de um retângulo é base vezes a altura. Então, ao dividir por 2, enfim, o aluno poderia colocar a justificativa aqui e finalizar a tarefa. Depois que o aluno tiver feito isso, pessoal, como que o professor pode verificar a nota? Basta ele clicar aqui, ó, em nota, e aí vai aparecer aqui o nome do aluno com a nota. Mas vai aparecer apenas a nota das questões objetivas, tá? Das questões dissertativas não vai ter a nota. Você tem que olhar a questão do aluno e acrescentar a sua nota aqui. Beleza? Então, era isso. Nas próximas aulas, a gente vai dar um jeito de mostrar outros tipos de questionário, tá? E qualquer dúvida, estaremos aqui à disposição.